Introdução ao aconselhamento bíblico. John MacArthur, com Wayne Mack e o corpo docente da The Masters College. Capítulo 8. Desenvolvendo um relacionamento de assistência com os aconselhados. Wayne A. Mack. O aconselhamento bíblico existe para resolver os problemas de pessoas. Trata de descobrir as causas de seus problemas e então aplicar a essas causas os princípios bíblicos. Às vezes, um conselheiro bem intencionado erra no aconselhamento por não cultivar o elemento-chave do envolvimento. Veja a abordagem deste conselheiro descrita em O Livro de Registro do Conselheiro Cristão, de J. Adams. Clara o procurara em seu consultório, afirmando que ela pediu o divórcio na base de crueldade mental e física. Clara volta para a terceira sessão. Tentei trazê-lo para cá, mas ele tinha outras coisas para fazer. Ela começa. Você sabe quais são essas outras coisas? É claro. Eu lhe contei tudo sobre elas. Não quero ouvir esse tipo de acusações por trás das costas de Marty. Você responde. Essa hostilidade continua em relação a ele, apesar de você ter dito a ele que lhe perdoava. Parece indicar que você não fez qualquer tentativa de enterrar o assunto e recomeçar. Acho que você não entende o conceito de perdão. Você perdoar-lhe, você sabe que existe um limite. Talvez consiga perdoar o fato de ele ter me batido, de ele ter gasto todo o nosso dinheiro com bebida, mas quando cheguei à nossa casa e o encontrei na cama com aquela mulher, jamais conseguirei enterrar aquilo. Ele nada mais é do que um porco imaturo, amoral e animal, ela declara. Você lhe diz que ela terá que mudar sua linguagem quando falar sobre seu marido e que você está ali para ajudá-la, mas não para alimentar sua postura arrogante e para ouvir suas acusações cada vez mais hostis contra seu marido. Porque você está tomando o partido dele. Sou eu quem pertence a essa igreja. Ela começa a chorar. Porque essa sessão se deteriorou completamente antes mesmo de começar. Mesmo que a maior parte daquilo que o conselheiro dissera tenha sido verdade, a sessão tomou o rumo do fracasso porque o conselheiro optou por uma abordagem mecânica ao aconselhamento. Quando alguém leva o carro para a oficina, o mecânico consulta o manual, submete o carro a vários testes diagnósticos e então conserta o carro de acordo com o manual. Receio que alguns conselheiros tratam as pessoas dessa forma. Estão interessados apenas em descobrir qual é o problema e o que o manual diz sobre ele. Então, tentam consertá-lo imediatamente sem levar em conta seu relacionamento com o aconselhado. Essa abordagem ao aconselhamento é falha porque vê o aconselhado como um mecanismo, enquanto o conselheiro bíblico tenta ajudar uma pessoa na sua totalidade. Isso não significa, é claro, enfatizar a pessoa a ponto de negligenciar os seus problemas. O cuidado genuíno e a preocupação com o indivíduo nos forçarão a lidar com as pessoas e seus problemas. O crucial é que os conselheiros não cheguem a ponto de se orientarem exclusivamente pelos problemas. O aconselhamento precisa se orientar pela pessoa. Então, o tratamento dos problemas que fluirá
dessa ênfase será inserido no contexto apropriado. O conselheiro, no caso de Clara, falhou porque sua abordagem se orientava demais pelos problemas. Aparentemente, ele havia feito pouco para estabelecer um relacionamento com sua aconselhada. Ele não tentou desenvolver um relacionamento facilitador que teria dado a ela a certeza de sua preocupação. Ele poderia ter ouvido e expressado sua simpatia pela dor que ela estava sentindo, mas em vez disso ele se adiantou e confrontou o pecado dela. Quase que imediatamente Clara passou a vê-lo como inimigo ou adversário, não como aliado. E enquanto ela visse seu conselheiro dessa forma, seus conselhos pouco significariam para ela. Suas palavras poderiam ser verdadeiras e apropriadas à sua situação, mas ela as rejeitaria. Provérbios 27 diz: quem fere por amor mostra lealdade, e do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Aceitamos melhor os conselhos daqueles que sabemos que estão do nosso lado e em nosso favor. Estes podem falar abertamente sobre nossas falhas, e mesmo nos sentindo magoados temporariamente, percebemos rapidamente que estão apenas tentando nos ajudar porque se preocupam conosco. Por outro lado, se somos criticados por alguém que vemos como estranho ou inimigo, tendemos a reagir com uma postura defensiva e a suspeitar de suas motivações. No aconselhamento, como em qualquer outro relacionamento, precisamos nos lembrar de que o impacto e a influência que exercemos sobre a vida das pessoas costumam estar relacionados à percepção que elas têm de nós. Por isso, o envolvimento é tão importante no processo de aconselhamento. Normalmente, o processo de aconselhamento é verdadeiramente eficiente apenas quando conseguimos estabelecer um nível aceitável de envolvimento. Tendo isso em mente, vejamos 3 maneiras de desenvolver um envolvimento com os aconselhados. Um relacionamento facilitador precisa ser construído sobre os fundamentos da compaixão, do respeito e da sinceridade. Envolvimento por meio da compaixão. O envolvimento se estabelece quando as pessoas sabem que nos preocupamos sinceramente com elas. 2 exemplos impressionantes de compaixão. Jesus. Sem dúvida alguma, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior conselheiro de todos os tempos. Isaías, o profeta, nos disse: ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, 9:6. E sobre ele repousará o Espírito que dará sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, 11:2. Uma das chaves para o sucesso de Jesus como conselheiro foi sua compaixão intensa pelos homens e mulheres, que é evidente em todos os relatos do Evangelho sobre sua vida e seu ministério. O livro de Mateus nos conta que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Jesus sofria com as multidões necessitadas, ele sentia com elas e se preocupava com elas. Sua compaixão permeava todas as suas tentativas de satisfazer suas necessidades. Longe de ser um conselheiro de coração frio, do tipo mecânico de carros, que apenas atacava os problemas e tratava as pessoas como estatísticas, Jesus era motivado pela compaixão por elas. Marcos 3:1-5 diz que quando Jesus percebeu um homem com uma das mãos ressequida na sinagoga, ele se entristeceu e ficou irritado com os fariseus pela falta de sensibilidade deles com aquele homem. Jesus demonstrou compaixão pelo homem, curando-o de seu mal. Um jovem rico veio até Jesus à procura da vida eterna.
mas foi embora sem ela, porque amava tanto as suas riquezas que era incapaz de abrir mão delas. Marcos 10:21 diz que Jesus olhou para ele e o amou. Mesmo quando Jesus precisava dizer algo que as pessoas não queriam ouvir, ele o fazia com compaixão. Certo dia, Jesus estava caminhando com os seus discípulos quando uma procissão fúnebre passou por eles. Lucas 7:11-15. O filho único de uma viúva havia morrido e Cristo parou para consolá-la. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois ele ressuscitou o menino dentre os mortos. A compaixão de Jesus o fez derramar lágrimas de luto e tristeza. Lucas 19:41 relata que Jesus chorou por causa de Jerusalém quando previu o juízo de Deus que em breve cairia sobre a cidade. Em João 11:33-35, quando Jesus viu a tristeza de Maria por causa da morte de Lázaro, ele agitou-se no espírito e perturbou-se, e ele chorou. Maria e todos os outros com os quais Jesus interagia durante todo o seu ministério sabia o quanto ele se preocupava com eles. Essa é uma das qualidades que faziam dele um maravilhoso conselheiro. Ele não se contentava em observar os problemas e em dizer frases vazias. Ele era exemplo da compaixão da qual todo conselheiro precisa. Paulo. Outro conselheiro compassivo foi o apóstolo Paulo. Muitas pessoas imaginam Paulo apenas como firme defensor da fé e teólogo brilhante. Não percebem que ele era também um homem compassivo que se preocupava profundamente com as pessoas. Em Atos 20:31, ele lembrou aos líderes de Éfeso: "Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas." A palavra grega traduzida como advertir, notetel, pode ser traduzida também como aconselhar, e na maioria das vezes significa corrigir ou alertar. Mesmo quando Paulo os repreendia por seus pecados, suas lágrimas comunicavam um coração genuíno, preocupado e amoroso. O grande amor de Paulo por seus conterrâneos judeus se mostra também em Romanos 9:1-3, em que afirma: "Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça." Paulo estava disposto a arder no inferno se isso salvasse outros judeus. Você e eu certamente temos um caminho longo a percorrer até alcançarmos esse tipo de compaixão. Em 2 Coríntios 2:4, Paulo se refere a uma carta de forte repreensão que ele escrevera anteriormente à igreja. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro. 2 Coríntios 11:28-29. Paulo se identificou com os problemas e as fraquezas de seus aconselhados a ponto de sofrer com eles. A igreja tessalonicense recebeu uma expressão particularmente comovente de amor de Paulo por ela. "Tornamo-nos bondosos entre vós, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós." 1 Tessalonicenses 2:7-8. Paulo se preocupava com as pessoas e as pessoas sabiam disso. Seu coração estava todo aberto para elas. 2 Coríntios 6:11. É por isso que ele podia ser tão direto ao falar sobre as falhas delas sem afastá-las. Se quisermos ser
ser conselheiros eficazes, precisamos ter esse mesmo tipo de compaixão. Como desenvolver compaixão autêntica? Talvez você esteja se perguntando se possui o tipo de compaixão demonstrado por Jesus e Paulo. Ou talvez esteja se perguntando como desenvolver esse tipo de compaixão. Felizmente, a Bíblia não somente nos dá esses exemplos, mas também diz como podemos imitá-los. As seguintes sugestões para desenvolver compaixão por outros são retiradas das Escrituras. Pense em como se sentiria se estivesse na posição do aconselhado. Muitas passagens que se referem à compaixão de Jesus afirmam que primeiro ele viu ou olhou para as pessoas. Mateus 9,36, por exemplo, diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas. E o relato sobre a viúva em luto diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Lucas 7,13. Esses versículos indicam que Jesus contemplava as pessoas que estavam passando por dificuldades. Ele se colocava no lugar delas e intencionalmente tentava sentir o que elas estavam sentindo. Sua compaixão era fruto dessa empatia. Hebreus 4,15 diz que, mesmo agora no céu, ele se compadece das nossas fraquezas. Voltemos mais uma vez para o caso de Clara. Ela concluiu rapidamente que o seu conselheiro não sentia empatia por ela. Tudo o que ela percebeu dele era culminação. Ele precisava ouvir as queixas e preocupações dela antes de tentar entender como ela se sentia. Antes de responder, ele poderia ter perguntado a si mesmo: como eu me sentiria de encontrar minha esposa em casa, gastando nosso dinheiro em bebida? Como eu me sentiria com uma pessoa me xingando, me arranhando e jogando coisas em mim? Como eu me sentiria se tivesse uma esposa que não se importa com o que eu penso ou digo? Como eu me sentiria se voltasse para casa e encontrasse minha esposa na cama com outro homem? Como eu me sentiria? Quais emoções que teria? É por isso que o processo do aconselhamento precisa começar. E mesmo que os problemas relacionados a pecados precisem ser encarados e resolvidos, na maioria dos casos, um aconselhamento eficaz não pode ocorrer se o conselheiro não demonstrar ao aconselhado a compaixão de Cristo ao se identificar com suas dificuldades. Veja o aconselhando como membro da família. Paulo diz em 1 Timóteo 5, 1-2: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs. Quando eu aconselho alguém, eu tento imaginar como eu trataria um de meus parentes próximos. Eu me pergunto como eu falaria com eles, como eu reagiria se essa pessoa do outro lado da minha escrivaninha fosse minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou minha irmã. Na verdade, nossos aconselhados são nossos irmãos e irmãs espirituais, e nosso Pai Celestial exige que os tratemos como tais. Lembre-se de sua própria pecaminosidade. Gálatas 6:1 instrui e adverte os conselheiros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Quando nos conscientizamos do pecado na vida do aconselhado, precisamos sempre lembrar que nós também não somos imunes ao pecado. Podemos cair em suas armadilhas com a mesma facilidade. Ninguém fez algo que não conseguiríamos fazer.
Se mantivermos isso em mente, evitamos tornar-nos arrogantes ou condescendentes com relação àqueles que pecam. Em vez disso, nós lhes estenderemos a mão em compaixão, assim como Jesus fez com a mulher adúltera. João 8, 1 a 11. Pense em maneiras práticas de demonstrar compaixão. Na verdade, a compaixão é mais uma decisão da vontade do que uma emoção. Mesmo quando não sentimos vontade de ser gentis com outra pessoa, podemos sê-lo ainda assim. Lucas 6, 27 a 28. Muitas vezes, sentimentos de amor por outros resultam da decisão de agir de um modo que lhes agrade e beneficie. Use as seguintes perguntas para ajudá-lo a determinar se você está demonstrando uma compaixão autêntica pelos seus aconselhados. Você disse aos seus aconselhados que se importa com eles? Filipenses 1:8. Você orou por eles e com eles? Colossenses 4:12 a 13. Você se alegrou e chorou com eles? Romanos 12:15. Você os tratou com gentileza e ternura? Mateus 12:20. Você os tratou com respeito e sensibilidade? Provérbios 15:23. Você falou com eles de modo gracioso? Colossenses 4:6. Você continuou a aceitá-los e amá-los mesmo quando rejeitaram seu conselho? Marcos 10:21. Você se defendeu contra aqueles que os maltratam e os acusam? Você os defendeu? Mateus 12, 1 a 7. Você lhes perdoou qualquer mal que tenha lhe feito? Mateus 18, 21, 22. Você está disposto a satisfazer as necessidades materiais deles, caso seja necessário? 1 João 3:17. Envolvimento por meio de respeito. As pessoas precisam saber não apenas que nos importamos com elas, precisam saber também que nós as respeitamos. O respeito pode ser definido como consideração reverente e ato de considerar outra pessoa digna de honra. A Bíblia elogia essa qualidade repetidas vezes. Romanos 12:10 diz que devemos dar honra aos outros. Filipenses 2:3 ordena: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E 1 Pedro 2,17 nos instrui a honrar todos os homens. Voltando mais uma vez para o exemplo de Clara, o conselheiro fracassou miseravelmente nesse aspecto. Sua conversa com ela comunicou apenas desrespeito, que, sem dúvida alguma, foi uma das razões principais pela qual seu relacionamento deteriorou. Em casos em que o aconselhado demonstra pouco respeito pelo conselheiro, uma das causas pode ser o fato de que o conselheiro demonstrou pouco respeito pelo aconselhado. Trata-se de uma questão de colher o que o conselheiro semeou. Assim, quando aqueles aos quais tentamos ajudar não aceitam nossa orientação como acreditamos ser seu dever, a primeira pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: eu os honrei como Deus ordenou que eu fizesse? Como demonstrar respeito a um aconselhado? Há várias maneiras pelas quais um conselheiro pode demonstrar o devido respeito que ajudará a estabelecer um envolvimento com o aconselhado. Use uma comunicação verbal adequada. Podemos demonstrar respeito na forma como falamos com nossos aconselhados e na forma como falamos sobre eles. Em 2 Timóteo 2, 24 a 25, Paulo diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento.
levando-os ao conhecimento da verdade. Uma fala rude ou dura nunca é justificada pelas Escrituras, mesmo quando estamos falando a verdade. Veja Efésios 4,15. Provérbios 16 diz que quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 16:21. E as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. 16:24. O método da comunicação verbal é, portanto, importante para demonstrar respeito a um aconselhado. Use a comunicação não verbal adequada. Demonstrar respeito envolve tanto o que dizemos com nossa boca como o que fazemos com o resto do nosso corpo. Levítico 19:32 diz: Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. No Antigo Testamento, os bons modos exigiam que uma pessoa jovem se levantasse quando uma pessoa mais velha entrava na sala. Era uma maneira não verbal de dizer: eu o honro, eu o respeito. Para Deus, esse tipo de comunicação não verbal é tão importante hoje quanto era na época, pois revela o que pensamos sobre os outros. Veja a seguir várias maneiras não verbais de demonstrar respeito a um aconselhado. Ombros retos. Encare os aconselhados de modo a indicar que você está alerta e dando-lhes toda a sua atenção. Postura aberta. Relaxe os braços, as mãos, os ombros, como se você estivesse dizendo: estou aqui para receber tudo que queira comunicar. Você tem acesso a mim. Incline-se levemente para frente. Isso demonstra interesse por aquilo que a pessoa está lhe dizendo. Qualidade vocal. Mantenha um volume e uma intensidade de voz para que ela não seja dura ou ríspida, nem difícil de ouvir. Tente sempre transmitir ternura e compaixão com sua voz, nunca raiva ou irritação. Contato visual. Olhe para a pessoa, especialmente quando ela estiver falando. Não a encare a ponto de deixá-la desconfortável, mas mostre seu interesse por aquilo que ela está dizendo, dando-lhe toda a sua atenção. Postura relacional. Coordene todo o seu corpo, sua cabeça e seus movimentos faciais da forma mais favorável ao conforto do aconselhado. Sua postura não deveria ser dura e robótica, tampouco deveria ser tão relaxada que a pessoa ache que você está prestes a cair no sono. Mantenha um equilíbrio em todas as formas de comunicação não verbal para que o aconselhado não o veja como duro ou indiferente. Ambas as percepções podem erguer um muro entre vocês dois que interferirá no processo de aconselhamento. Leve a sério os problemas do aconselhado. Jamais minimize os problemas apresentados pelos seus aconselhados. Talvez você pense: isso é tão banal, por que eles estão criando uma tempestade num copo d'água? Mas enquanto possa perceber banal para você, pode ser extremamente importante para eles. Caso contrário, não estariam discutindo aquilo com você. Ao levar os problemas dos seus aconselhados a sério, você comunica respeito. Por outro lado, se minimizar seus problemas, você os afastará desde o início e destruirá qualquer esperança de ajudá-los. Confie em seus aconselhados. Primeira Coríntios 13:7 diz que o amor tudo crê. Aplicado ao aconselhamento, isso significa que devemos acreditar naquilo que os aconselhados nos contam
até que os fatos provem o contrário. Devemos acreditar também que eles procuraram o aconselhamento porque querem agradar mais a Deus. A suspeita presumida é uma postura mundana, não uma postura cristã. Filipenses 2:3. Observe o que um manual de psicologia diz sobre o terapeuta Fritz Perls da Gestalt terapia. Perls expressa seu ceticismo sobre aqueles que procuram terapia e dá a entender que, na verdade, poucas pessoas querem se dedicar ao trabalho duro que a mudança exige. Como ele observa, todos que procuram um terapeuta têm algo escondido em sua manga. Eu diria que mais ou menos 90% procuram um terapeuta não para serem curados, mas para se adequarem mais à sua neurose. Se estiverem loucos por poder, querem obter mais poder. Quando são ridicularizadores, querem obter uma mente mais aguda para ridicularizar, etc. Como cristãos, não podemos abordar o aconselhamento com uma postura tão cética, mesmo que por vezes as pessoas nos procurem com motivações insinceras. Não devemos pensar que estão sendo insinceros sem boas razões. Expresse sua confiança no aconselhado. A igreja de Corinto tinha mais problemas do que qualquer outra igreja a qual Paulo escreveu. Mesmo assim, ele lhes disse: alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. 2 Coríntios 7,16. Não importa quantas fraquezas tenham os nossos aconselhados, se eles forem cristãos, precisamos comunicar-lhes a postura que acreditamos que reagirão bem ao aconselhamento e que crescerão por meio dele. As Escrituras afirmam que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. João 10:27. Portanto, devemos ter uma postura de confiança para que os cristãos reajam positivamente às diretrizes do nosso Senhor. E devemos transmitir essa confiança aos nossos aconselhados. O apóstolo Paulo praticou isso com as pessoas. Ele aconselhou cristãos com problemas sérios em suas circunstâncias e em sua vida. No entanto, seus ensinamentos, sua repreensão, correção e admoestação sempre eram acompanhados de expressões de confiança e respeito, com uma única exceção: a carta aos Gálatas. Seja receptivo à contribuição dos aconselhados. Podemos demonstrar respeito pelos aconselhados pedindo-lhes que avaliem as sessões e sugiram melhorias. Podemos dizer a eles: Deus nos reuniu aqui e Ele não apenas quer me usar em sua vida, mas também a você na minha. Isso significa também que devemos aceitar qualquer comentário negativo sem assumir uma postura defensiva ou irritada. Podemos encarar críticas ou queixas como oportunidades de demonstrar as reações cristãs que queremos que o aconselhado desenvolva em sua vida. Não viole a confidencialidade. Uma última maneira de demonstrar respeito ao aconselhado é preservar o máximo possível a sua reputação sem desobedecer a Deus. Infelizmente, a confidencialidade nem sempre é possível ou desejável à luz dos mandamentos de Jesus. Em Mateus 18:16-17, ele diz que se um irmão estiver pecando e se mostra indisposto a dar ouvidos a uma repreensão particular, devemos levar
conosco mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. J. Adams acrescentou as seguintes observações a esses versículos. A implicação dessa exigência bíblica de buscar ajuda adicional a fim de reconquistar um ofensor é que um cristão jamais deve prometer confidencialidade absoluta a qualquer pessoa. É frequente a prática de um cristão bíblico prometer confidencialidade absoluta sem perceber que estão seguindo uma prática que surgiu na Idade Média e que não é bíblica. É então correto negar qualquer confidencialidade? Não. Confidencialidade deve ser garantida na aplicação crescente da esfera de preocupação, segundo Mateus 18:15. Quando lemos as palavras do Nosso Senhor nessa passagem, temos a impressão de que é apenas com relutância, quando todo o resto fracassa, que um número cada vez maior de pessoas deve ser incluído. O ideal parece ser manter o círculo o mais íntimo possível. O que devemos então dizer quando alguém pede confidencialidade? Devemos dizer: manterei a confidencialidade da forma como a Bíblia me instrui. Se isso significa, evidentemente, que jamais envolverei outras pessoas, a não ser que Deus exija isso de mim. Em outras palavras, não devemos prometer confidencialidade absoluta, mas sim uma confidencialidade que seja consistente com as exigências bíblicas. Uma confidencialidade bíblica é essencial no desenvolvimento de um relacionamento de confiança entre conselheiro e aconselhado. Envolvimento por meio da sinceridade. O tipo de relacionamento que queremos desenvolver com nossos aconselhados só pode existir se eles souberem que estamos sendo autênticos e sinceros. Paulo descreveu seu ministério como não usando de engano. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. 2 Coríntios 4:2. O comentarista Philip E. Hughes escreveu sobre esse versículo: longe de ser caracterizado por subterfúgio, interesse próprio e engano, o ministério de Paulo era um ministério em que a verdade se manifestava abertamente, de modo que ninguém pudesse questionar a autenticidade e sinceridade de seus motivos. Precisamos ser como Paulo em nosso aconselhamento, sem segundas intenções ou motivações disfarçadas. Precisamos revelar abertamente a verdade sobre quem nós somos e até mesmo o que estamos pensando, aqueles que tentamos ajudar. Apenas assim confiarão em nós ao longo do processo. Como podemos ser sinceros e honestos em nosso aconselhamento? As Escrituras indicam os seguintes métodos. Seja honesto sobre suas qualificações. Conselheiros correm o perigo de exagerar suas qualificações numa tentativa de conquistar o respeito e a confiança dos aconselhados. Mas mesmo que essa motivação possa ser legítima, o método não é. Até mesmo o grande conselheiro Paulo, que tinha todo o direito de ostentar o seu título de apóstolo, muitas vezes se referiu a si mesmo apenas como um servo de Cristo. Veja, por exemplo, Romanos 1:1, Filipenses 1:1, Tito 1. Devemos seguir seu exemplo humilde e nos apresentar de modo semelhante aos nossos aconselhados,
Certamente jamais devemos exagerar ou enganá-los sobre nossas qualificações. Um relacionamento de confiança será altamente improvável se eles descobrirem que mentimos para eles. Seja sincero sobre suas próprias fraquezas. Ser aberto sobre problemas e dificuldades pessoais é uma maneira eficaz de demonstrar sinceridade ao aconselhado. Paulo disse aos Coríntios: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vós. 1 Coríntios 2, 1 a 3. Ele não se apresentou como uma pessoa que sempre tinha a resposta na ponta da língua. Ele foi sincero sobre suas fraquezas e seus medos. Quando voltou a escrever aos Coríntios, ele lhes disse durante um tempo de aflição que passou ao lado de Timóteo. Sofremos tribulações na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. 2 Coríntios 1:8. São palavras do mesmo homem que em 1 Coríntios 10:13 disse que Deus jamais permitiria que fôssemos tentados além daquilo que pudéssemos suportar. No entanto, ele reconheceu que houve um tempo em que ele sofreu tanto que chegou a pensar que não conseguiria suportar. Essa é uma das razões que fazia de Paulo um conselheiro tão maravilhoso. Ele era capaz de proclamar a verdade com firmeza, sem passar a impressão de que ele era perfeito ou incapaz de se identificar com os erros das pessoas. Veja Romanos 7, 14 a 25. Evidentemente, precisamos ter o cuidado de não permitir que sejamos inapropriados na natureza ou na duração da nossa abertura. Não queremos que o aconselhado pense que precisamos mais de aconselhamento do que ele. Tampouco devemos gastar um tempo inadequado falando sobre nossos problemas quando os aconselhados estão pedindo ajuda para os seus próprios problemas. Mas uma abertura apropriada demonstra sinceridade, o que ajuda a estabelecer envolvimento. Jamais, porém, devemos passar a imagem de uma pessoa que não somos. Seja sincero sobre seus propósitos e suas intenções. Em termos gerais, é apropriado e prudente dizer aos aconselhados, já no início, o que estamos tentando fazer e como tentamos fazê-lo. Precisamos ser honestos sobre os nossos métodos e padrões de aconselhamento. Precisamos deixar claro que Deus e Sua Palavra são a nossa fonte de autoridade. Precisamos informá-los que aconselhamos dessa forma, porque temos certeza de que o modo pelo qual Deus descreve problemas, identifica suas causas e os resolve é superior a qualquer outro método. Às vezes as pessoas me procuram querendo que eu rotule seus problemas, os interprete e os resolva psicologicamente. Minha resposta a esse pedido costuma ser: eu quero servir e ajudá-lo, e tenho certeza absoluta que a melhor maneira de fazê-lo é a maneira de Deus. Tenho um compromisso absoluto com as Escrituras como minha única fonte de autoridade, porque acredito que Deus sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa quais são os nossos problemas, porque nós os temos e o que devemos fazer em relação a eles. Visto que sou um cristão, creio que a maneira de Deus de compreender e lidar com os problemas é muito superior a qualquer outro método, e visto que quero oferecer-lhe a melhor ajuda à nossa disposição, meu método será baseado nas Escrituras. Se você quiser outra abordagem, você terá que procurar outro conselheiro. Por amor ao Senhor e a você, não posso aconselhar de outra forma. Ao longo dos anos, tendo respondido dessa forma,
fiz a experiência de que a maioria precisa, que a maioria aprecia a minha honestidade e fica comigo. Desde o início, os aconselhados sabem que serei sincero com eles, e isso melhora o nosso relacionamento. E jamais devemos ser como muitos terapeutas não cristãos que escondem suas intenções verdadeiras e manipulam as pessoas a fim de mudá-las. Jay Haley é um desses terapeutas. Uma terceira tática da abordagem de Haley ao aconselhamento é encorajar o comportamento habitual. Nesse caso, a resistência ao conselho só pode resultar em mudança. Por exemplo, pedir a uma mulher dominante que ela assuma o controle sobre a família muitas vezes destacará sua interação e resultará em seu desejo de recuar. Para a abordagem de Haley, a questão de controle é importante. Se o terapeuta instrui a mulher dominante a dominar, ela deixa de dominar e passa a seguir as instruções do terapeuta. Como um mestre zen, o terapeuta induz mudança no cliente por meio do emprego do paradoxo. Qualquer psicologia inversa desse tipo é inaceitável para um conselheiro bíblico. Ela cria apenas barreiras para a tentativa de desenvolver o envolvimento desejado com o aconselhado. Seja sincero sobre suas limitações como conselheiro. Quando cometemos erros ou não sabemos como proceder em determinados casos, devemos admitir isso. Paulo disse aos Gálatas que estava perplexo quanto a eles, Gálatas 4:20. Veja 2 Coríntios 4:8 e em 2 Coríntios 12:21 escreveu: Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me ilumine diante de vocês. Isso é ser honesto. Paulo sabia e admitiu que era falível como ministro, uma admissão que revela sua sinceridade e que permitiu que as pessoas confiassem nele. Qual é o papel de um relacionamento de facilitação com o aconselhado no processo de aconselhamento? As Escrituras ressaltam sua importância por exortação e exemplo. E a experiência de aconselhamento ilustra o que as Escrituras ensinam. Veja aqui, por exemplo, a avaliação de uma aconselhada de alguns fatores que ela considera os mais úteis em sua experiência de aconselhamento. Para mim, o conteúdo do aconselhamento foi secundário em muitos sentidos. Muitas vezes foi a personalidade do conselheiro que estabelecia o fundamento para a minha confiança, aceitação e aplicação daquilo que era apresentado durante o aconselhamento. Para mim, foi um grande passo submeter-me à tutela de um homem. Meus relacionamentos com homens e mulheres haviam sido tão negativos que eu não confiava em ninguém, mas era pior com os homens do que com as mulheres. Um conselheiro precisa ser confiável. Algumas das coisas mais difíceis da minha vida só vieram à tona após um longo relacionamento com meu conselheiro. Simplesmente porque eu precisava ter certeza de que acontecesse o que acontecesse, eu poderia confiar nele. Tive muitas experiências com pessoas que não acreditaram em mim quando lhes contei certas coisas que estavam acontecendo em minha vida. Eu supunha que a maioria das pessoas era assim, e eu temia que todas fossem assim. Por isso, não confiava facilmente. Eu precisei de tempo e precisava saber que o conselheiro acreditava em mim. Eu precisava ver que ele confiava em mim. Não quero dizer que ele nunca tivesse o direito de questionar a validade da minha situação, coisa que ele fez, mas eu precisava simplesmente ver que ele confiaria e acreditaria em mim.
que eu seria aceita. Certa vez, abandonei meu conselheiro e voltei a cair. Mas ele foi paciente comigo, ele sofreu comigo, e mesmo em meio aos meus próprios erros, senti que ele me respeitava. Por isso, consegui me erguer novamente. A credibilidade do meu conselheiro foi construída aos poucos. Ele continuou a me amar quando eu não o amei e tentei fugir. Um conselheiro que tive parecia ter uma resposta pronta para cada situação. Às vezes ele respondia apressadamente e me passava a impressão de ter uma abordagem padronizada. Eu saí com a sensação de que ele não tinha a sensibilidade para as minhas dificuldades e para o tempo que seria necessário para a reconstrução. Meu conselheiro, porém, parecia muito mais sensível às minhas dores. Apesar de não hesitar em me confrontar com as verdades duras, ele sempre o fez de forma que não me deixava qualquer dúvida de que ele me amava e se importava comigo e com meu crescimento em Cristo. Outro elemento que eu precisava e procurava era se eu era aceita ou não. Mesmo quando as coisas pareciam ir de mal a pior, será que ele ainda me aceitaria? Isso não significava que ele precisava aprovar tudo o que eu havia feito ou continuava a fazer. Isso não significava que ele nunca me repreenderia ou me chamava para o arrependimento, mas significava que ele o fazia de modo amoroso e gracioso, de modo que eu sabia que ele era meu amigo e não meu inimigo. Significava também que meu conselheiro sempre me encorajava quando possível. Ele me elogiava e desafiava. Como ilustra essa carta, aqueles que procuram nosso conselho avaliam muitas vezes o conselheiro para ver se ele ou ela é uma pessoa confiável. Apenas quando o conselheiro prova ser confiável e que ele consegue estabelecer um relacionamento de apoio que transformará o processo de aconselhamento em uma experiência para o proveito de ambos. Mesmo que às vezes Deus prefira realizar sua obra por meio de recursos e pessoas improváveis, a Bíblia ressalta e a carta da aconselhada ilustra que normalmente Deus transforma a vida numa situação em que existe um relacionamento de preocupação e confiança entre aquele que ajuda e aquele que precisa de ajuda. Como conselheiros bíblicos, precisamos fazer o máximo possível para apresentar o conteúdo do nosso aconselhamento numa abordagem de compaixão, respeito e honestidade.